Hola, ¿cómo están todos? Soy el profesor Ricardo de la Escuela Municipal Padre Leonel Franca y les voy a presentar el material de complementación escolar de español del séptimo año de la semana del 9 de noviembre. E nesse material nós vamos falar sobre a festa do Dia dos Mortos, que é muito tradicional no México, muito famosa. Nosso ponto de partida é esse cartaz à esquerda, que diz o seguinte: IMC presenta Concurso de Calaveritas, Altares y Tumbas. Instituto Mar de Cortés, 1 de noviembre, 6 de la tarde. Chocolate caliente, pan de muerto y más. Nós temos algumas perguntas baseadas nessa imagem que vocês devem responder buscando algumas informações específicas. Aqui se refere à imagem, quando vai acontecer o evento que é anunciado ali, qual o horário e em que local. A pergunta 2, de certa forma, está relacionada à imagem também, porque pergunta: que sabes sobre a fiesta del Dia de los Muertos? Muito provavelmente você já ouviu falar dessa festa, né? É bem diferente, o Dia de Finados é comemorado de maneira muito diferente lá no México. Você tem alguma informação específica sobre como isso acontece lá? Na número 3, observa a imagem e descubre alguns elementos que formam parte de dicha celebração. Pede que você fixe atenção na imagem, não exatamente na parte escrita, mas na imagem, e veja algo que faz parte dessa festa lá no México. E logo abaixo nós temos um texto que nos explica um pouco mais detalhadamente sobre essa festa, sobre a celebração do jeito como ela acontece no México. El Día de los Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana y es desde la cultura azteca que se popularizó en gran parte de Latinoamérica. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueran regresan durante el Día de Muertos. Por ello, se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce e, se fosse o caso, juguetes para os niños. Vocês observam que essa explicação vem dada em 2 parágrafos. O primeiro fala sobre a celebração de maneira genérica e o segundo parágrafo apresenta alguns detalhes de como ela acontece. Então, o primeiro parágrafo mostra que ela é uma tradição muito marcante da cultura mexicana, que ela veio da cultura asteca e que ela vem de antes da chegada dos espanhóis à América, né? No segundo parágrafo, nós vemos como essa festa acontece. Os mexicanos consideram que as almas desses seres que já morreram voltam nesse dia e aí preparam tudo o que eles gostavam de comer, de beber, e no finalzinho do texto, sendo criança, colocavam os brinquedos de que eles gostavam ali à sua disposição. Continuando, temos essa nova atividade. Observas estas imágenes de fiestas populares. ¿Conoces algunas de estas fiestas? ¿Cuáles? ¿De que países son? Aqui, continuamos falando de festas populares, mas não necessariamente do Dia dos Mortos, e nem do México, né? Nós temos 5 imagens, cada uma se refere a uma festa popular e você deve tentar identificar a que país cada uma delas corresponde. Para isso, você pode se valer de vários elementos, da língua em que está escrito, do tema, às vezes o nome aparece, nós temos algumas pistas, aí tem que buscar alguma informação. Ver o que você já conhece, se você conhece alguma característica e tentar associar o país para depois associar essas mesmas imagens aos textos que nós temos na última página. Aqui nós temos 5 definições. Cada definição corresponde a uma daquelas imagens e depois de ter tentado identificar a que país cada uma delas correspondia, você deve agora tentar associar a definição. Então vamos ler. Tras observar las imágenes de la página anterior, lee los fragmentos de abajo y escribe a qué fiesta corresponden. Atenção aqui à primeira palavrinha do enunciado, tras, que nesse caso significa depois de. A definição A diz o seguinte: celebraciones que se llevan a cabo en el mes de junio representan uno de los grandes eventos populares que suceden cada año en las calles de Brasil con la llegada de San Antonio, San Juan y San Pedro.
ocurren en areales que son los lugares que se preparan especialmente para desarrollar la fiesta y tradicionalmente se decoran con banderas de colores, globos y paja de coquero. Y allí adentro es donde se llevan a cabo los bailes típicos, las quadrilhas. Aqui nós temos várias pistas para identificar, né? Está falando o mês em que elas acontecem, o lugar, o país em que acontece, tudo isso vai dando pista. Vamos à definição B. Fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia. Cada año esta ciudad se convierte en el escenario de encuentros de expresiones folclóricas, dancísticas y musicales que dan rienda suelta a la alegría de propios y visitantes. Es la única celebración del Gran Caribe declarada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Una fiesta enriquecida por las tradiciones, la creatividad y el sabor de los barranquilleros, grandes anfitriones de la alegría en el mundo. Colombia, vamos a asociar ahí. Letra C. Fiesta que se celebra en Pamplona, España, desde el 6 hasta el 14 de julio, en honor a un santo católico. Por eso, los corredores del encierro le cantan cada día antes de la carrera y se celebra una gran procesión el día 7 de julio desde las 10 de la mañana por el casco viejo. Sin embargo, la juerga y la fiesta diaria no tienen un carácter religioso. Essa festa é da Espanha, né? Vamos prestar atenção ao finalzinho aqui, na última frase, na quarta linha. Sin embargo, é uma expressão que introduz uma ideia oposta. No entanto, porém, contudo. E logo depois a palavra juerga significa farra. Está relacionada à bagunça, à confusão que vai se desenvolver aí na rua. A letra D. También conocida como Fiesta del Sol, es una de las tradiciones mejor conservadas de la cultura de los incas y que se lleva a cabo en Cusco, Perú, en donde participan más de un centenar de actores que representan esta ceremonia ancestral, cuyo protagonista principal es el Sol, Inti. La cita es todos los años el 24 de junio o cerca, fecha que coincide con el solsticio de invierno y el tiempo de la cosecha. Bom, aqui também tem algumas palavrinhas que não estão tão claras. Na quarta linha, nós temos a palavra cita, que é o encontro, quando essas pessoas se reúnem para fazer essa comemoração. E aí tem a data, que não é necessariamente ela, é 24 de junho, é a data prevista, mas nem sempre acontece nesse dia. Ou cerca, ou perto. Se não for esse dia exato, é perto dele. E logo depois vem a palavra fecha, que significa data, não tem nada a ver com fecha. Para terminar, temos a letra E. También conocido como el Día de Brujas, es una celebración popular de culto a los muertos tradicional de los países anglosajones, de língua inglesa, de língua alemã. La palabra que da nombre a la fiesta procede de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Muertos. Es celebrada especialmente en Estados Unidos durante la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, feriado religioso en algunos países. Aqui nós temos a associação aos Estados Unidos, e essa é uma celebração que, de certa forma, também tem acontecido aqui no Brasil. Não exatamente como acontece nos Estados Unidos, mas é muito comum aqui. Y entonces, ¿les han gustado las actividades? Nos vemos en la próxima. Hasta la vista.